Dia 18 de fevereiro, sexta-feira. Às 19h30, início das 12 horas do quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2011, com o encerramento dia 19, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2011. E semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Você crê nisto, não é? Amém. Então sente-se, por favor. E por gentileza, eu peço que abra a sua Bíblia em 1 Samuel 15. E nós vamos ler do 1 ao 28. É extenso, mas é necessário. Primeira Samuel 15, 1 a 28. Amém? Já encontramos? Samuel disse a Saul: eu sou aquele. Desculpe, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Talaim. 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos bezerros gordos e os carneiros. Pouparam tudo que era bom. Pouparam tudo que era bom. Eu repito, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil
destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância, ou em outra tradução, a teimosia, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora, eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Repita comigo, por favor. Saul tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Se eu volto um pouquinho, só essa frasezinha que me interessa. Em 1 Samuel 13:12, diz assim, diga comigo: pensei. Agora, os filisteus me atacaram em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Diga de novo: pensei. Ok. Ele tinha sua própria opinião sobre as coisas. Numa outra situação, que o Senhor deu a ele a direção para esperar, ele não esperou e fez as coisas ao modo dele. Uma das colocações que ele usou foi essa: eu pensei. Mas pensou errado. Eu pensei, sabe? Eu pensei que eu podia fazer assim.
Mas como ele pode ter pensado que podia fazer de um jeito que Deus havia dito, é para fazer deste jeito? Então acontece que muitas pessoas, como Saul, muitas vezes estão agindo assim. Sabe, eu pensei que... eu pensei assim, eu achei que... Mas como podemos achar, ou pensar, ou ter uma opinião que nós já ouvimos? E sabemos qual a opinião, qual a visão, qual a ideia de Deus? Qual a ideia dele? Diga comigo, muitos filhos de Deus fracassam em reinar em vida. Porque ao invés de fazer o que o Senhor quer, eu ainda anotei para não esquecer nenhum detalhe, substituem o que Deus verdadeiramente exige por aquilo que Ele acha que Ele quer. E se o Senhor não for o Senhor, aqui ó, de tudo, então não é nosso Senhor. E muitas vezes não queremos deixar Deus ser o Senhor de tudo em nossas vidas. Nós admitimos que Ele entre até em uma parte, mas não deixamos que Ele assuma o controle de tudo. Ora, obedecemos parcialmente. É uma coisa que eu posso chamar de meia obediência. Não há uma obediência total. Meia obediência. Posso obedecer em coisas que estava aqui. Eles destruíram o que era desprezível. Mas o que era bom eles preservaram. Então muitas vezes é fácil obedecer em coisas que não são tão difíceis para nós. Bom, isso para mim está tudo bem, isso é fácil. Eu posso fazer. Isso também eu posso fazer. Não há problema nenhum em fazer isto. Ah, mas isto aqui não. Isso aqui não vai dar, não. Essa parte aqui não dá. Aí eu penso assim. A minha opinião é essa. O Senhor inicia dizendo, os amalequitas fizeram muito mal a Israel. O Senhor estava trabalhando para julgar e fazer justiça a Israel. Para Israel. Ele vai. O Senhor é um Deus justo. O próprio Saul, naquele momento, teve lucidez para mandar os queneus saírem do meio dos amalequitas. Porque os queneus não tinham feito mal algum a Israel. Então, o que ele disse? Disse aos queneus, saiam do meio dos amalequitas, porque eu não quero que vocês sejam prejudicados. Isso é para mostrar que Deus é um Deus justo. E o próprio Saul teve lucidez para fazer isso e sabia o que estava fazendo. Ele chegou para os queneus e disse, vocês fizeram bem a Israel quando eles saíram do Egito. Deus não tem nada contra vocês e vai abençoá-los, mandando que saia e não se prejudiquem. E os queneus saíram. Isso mostra o quanto Deus sabe muito bem separar as coisas. Os queneus estavam junto com os amalequitas, mas os queneus não tinham feito mal a Israel. Por isso foram poupados. Então a justiça de Deus sempre é perfeita. Não podemos duvidar da maneira de Deus trabalhar. Ele atua da maneira certa, no ponto certo, da forma correta. Você vê que os queneus não tinham nada a ver com aquilo. Não tinham feito nenhum mal ao povo de Deus. Então não tinham que sofrer nenhum dano.
Deus é um Deus amoroso que se preocupa com o seu povo e zela pelos seus e faz justiça na vida do seu povo. E se você está agindo de forma correta, nenhum mal vai vir sobre você. Os queneus não fizeram nenhum mal a Israel. Então saia do meio dos amalequitas, porque os amalequitas fizeram. E eu penso que isso é uma visão, não está aqui por acaso. E Saul não falou do nada para que os queneus saíssem do meio dos amalequitas. De jeito nenhum. Os queneus não tinham feito mal a Israel, os amalequitas tinham. Então, saia, porque vocês não precisam ser atingidos e serem prejudicados por nada. Então, ele sabia o que estava fazendo. Entende o que eu estou dizendo a você? Uma pessoa que tem essa atitude, não vamos chamar de um passado, um desentendido. Ele começou fazendo tão cedo. Olha, os queneus, por favor, saiam aqui do meio dos amalequitas, para que vocês não sejam prejudicados. Ele sabia. Então, quer dizer, para algumas coisas ele tinha uma lucidez, um equilíbrio. Ele agia com justiça. Para outras, ele colocava a sua pitada pessoal. Tinha que ter o seu tempero no meio, não bastava ser o de Deus. Vão lá, luta contra os amalequitas e destrói tudo que era desprezível. Mas resolve preservar aquilo que era bom. Deixou o rei e muitos rebanhos gordos, de boa qualidade. Tão fora de foco, vai para o Carmelo oferecer, levantar um monumento em sua própria honra. Aquilo não era daquilo? Não era? Isso aqui é bem claro, é aquela pessoa que ela inicia um negócio, ela começa a construir uma vida, a se estruturar, o dinheiro nem entrou, ela já gastou o dinheiro. Ela mal acabou de abrir o negócio, ela já quer tirar férias. Ele nem tinha resolvido o problema aqui, ele já estava levantando um monumento em sua própria honra. É gente que não está focada em organizar a vida. Entende isso? Não está focada. Mal, nem tinha feito direito. Já estava indo para o Carmelo para levantar um monumento em sua honra. Já é hora de começar a partir para outra direção. Não era. Era hora dele resolver toda aquela questão que foi a ordem de Deus. Ele tinha que estar focado naquilo, em resolver aquilo, aniquilar com os amalequitas, eliminar aquele problema. Mas ele nem tinha feito direito e já estava descendo para o Carmelo para fazer o que não tinha o menor sentido. Não tinha. Aí chega, Deus fala com Samuel lá e manda ele. Samuel ora a noite inteira, ficou muito chateado. Porque, claro, quem não fica chateado com alguém que tem tudo para vencer e faz uma besteira atrás da outra? Quem não fica chateado? Eu posso até não ter nenhuma intimidade ou vínculo com uma pessoa. Mas quando eu vejo ela tendo tudo para arrebentar em vitórias e já tomando uma direção oposta, me incomoda, me chateia. Eu falo, oh meu Deus, mas que falta de juízo. Deus quer tanto abençoar essa criatura, por que ela não segue na direção certa? Está botando tudo a perder. Por que faz isso? Quantas vezes eu falo isso? Quantas vezes eu falo isso para os meus pastores, meus obreiros, eu falo, mas para que essa pessoa me faz uma coisa dessa? Deus quer tanto abençoar, começou a abençoar, botou um negócio tão grande nas mãos, e a pessoa lá vai ela tomar uma direção oposta.
Então Samuel ficou chateadíssimo com aquilo, claro. Porque aquilo parou e pensou, meu Deus, mas que sujeito. Acabou de fazer uma besteira ali, me vai fazer outra de novo? Porque não era a primeira besteira do Saul. O Saul já tinha feito besteira antes. Deus já tinha mandado ele esperar e ele tinha tomado uma atitude errada. Sabe o que não dá para entender? É que pessoas fazem besteiras e continuam fazendo besteiras. Quantas pessoas que já fracassaram antes por atitudes erradas e estão fracassando de novo porque estão fazendo a mesma coisa? Saul estava fazendo a mesma coisa que ele tinha feito antes. Não era a primeira atitude errada que ele tomava, a primeira opinião que ele colocava na frente da de Deus. Será que uma pessoa, ela tem que passar uma vida inteira quebrando a cara e ainda não aprende? Eu ia falar, para aprender, o pior é que tem gente que já quebrou a cara umas 500 mil vezes e não aprendeu até hoje. O mesmo erro que cometeu antes, é o mesmo que está cometendo agora. E o que é pior, basta Deus dar um alíviozinho que ele está fazendo besteira de novo. Por que que tem que ser assim? Por quê? Às vezes o meu irmão, o bispo Maurílio, aquele que sempre pega os testemunhos, ele liga para mim, ele fala, me conta algumas coisas, e ele fala assim, ele sempre... Eu já falei para ele, para de me fazer essa pergunta. Eu não sei te responder. E ele sempre faz a mesma pergunta para mim, ô bispo, por que que o ser humano faz isso? Ali eu lá sei. Eu é que sei. Porque às vezes ele tem umas histórias, como nós todos temos, de alguém que inicia um negócio, começa a prosperar, a ser abençoado, e a avançar e etc. Logo ele para, ele desiste, ou ele já começa a fazer as mesmas besteiras que fez antes. Aí ele fica indignado com aquilo e diz, bispo, acredito que o fulano fez isso aqui. Ô bispo, por que que as pessoas fazem isso? Eu não sei. Eu poderia te dar muitas coisas, porque são estúpidas, porque não usam a razão, porque se deixam levar pelo diabo. Mas já que você já sabe de tudo isso, então se você quer uma outra explicação, eu não sei. Por que que o Saul me faz uma besteira dessa? Ele tinha acabado de fazer uma grande. Deus mandou ele esperar 7 dias, ele não esperou, e para que o Samuel chegasse e oferecesse sacrifício, ele foi e passou na frente de Deus. E aí ele disse, é que eu pensei. Mas ele não estava ali para pensar, ele estava ali para obedecer. E pensar como Deus havia mandado. Passa-se o tempo, quer dizer, nem muito tempo. Vamos numa próxima guerra aqui. Ele já me faz outro erro de novo. E comete a mesma besteira de novo. De novo. De novo. De novo ele colocou a opinião dele. De novo. É aí que as pessoas vivem de altos e baixos e suas vitórias não se estabelecem. Porque a ideia é que nossas vitórias se estabeleçam e possamos progredir e prosperar dia após dia. Mas por quê? Por que que Deus... Veja bem, Deus deu uma cabeça para mim, deu para você, nos orienta, nos dirige. Por que quando Deus nos dá uma direção e diz, olha, era para você fazer assim? E a pessoa está sempre criando um meio pessoal, um jeitinho dele. E sai daquilo que Deus falou. E aí então, Samuel, claro, muito chateado, orou a noite inteira, chateadíssimo. Eu li tudo isso para você. Ele vai até Saul. O Saul já vem e diz, Deus te abençoe, fiz tudo que o Senhor mandou. Assim. Deus te abençoe, Samuel, fiz tudo que o Senhor mandou. Ah, é? O que é esse barulho de ovelhas, esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Ah,
sabe o que que é? Que os soldados acharam bastante, olha, muito legal esse rebanho aí. E olha, é coisa boa, hein? Coisa de primeira. E eles pensaram o seguinte, vamos preservar isso aí para a gente oferecer ao Senhor. Vamos deixar isso aí. Os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois. Para sacrificar, só estou lendo de novo, já li tudo isso aqui para você. Para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Ixi, olha, acabamos com o restante. Nós fizemos direitinho. Isso aqui é bom demais e a gente queria, sabe, a gente pensou em oferecer a Deus. Fique quieto, Samuel falou para ele. E eu vou dizer a você o que Deus falou comigo nessa noite. Acabou para você. Chega. Deus não vai mais insistir com você. Chega, você não quer ouvir. Você não quer fazer do jeito de Deus. Você não quer seguir na linha de Deus. Você quer fazer as coisas ao seu modo. Chega. Foi isso aí. Chega. Preste atenção. Você era pequeno aos seus olhos. Deus não te colocou como rei de Israel. Quantas pessoas que não tinham a menor possibilidade de se moverem. E Deus as pegou lá do pó, do esterco, e as colocou em lugar de honra. Quantos que hoje estão honrados, mas não tinham a menor possibilidade de serem. Hoje estão andando num carro bacana, num faturamento bacana. Hoje, ainda que tudo não esteja como gostaria, completo, mas estão caminhando para isso. Estão numa situação infinitamente superior. E o que o Senhor estava falando por intermédio de Samuel a ele? Você era tão pequeno aos seus olhos. E Deus te colocou como rei de Israel. Por que você não continua confiando no Senhor? Por que não fez ao modo dele? Ele o enviou numa missão. Vai, destrua completamente aquele ímpio. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você, ao invés de obedecer, foi se lançar nos despojos de guerra? Foi tocar em coisas que não era para você? Ele torna a dizer. Aqui. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Ele ainda queria insistir. Primeiro, ele começou dizendo, eu fiz tudo o que foi me mandado. Depois ele já partiu para outra. Não, é que o soldado separou tudo aquilo que era bacana para poder oferecer ao Senhor. Agora que ele está vendo que a coisa estava grave, por que você não obedeceu ao Senhor e foi se lançar nos despojos? Você vê que ele vai mudando as colocações dele, porque tem gente que lamentavelmente ele é assim. Ele inicia de um jeito a conversa com você, ele termina de outro. Se você não tiver uma mente muito presente, ele te convence de uma coisa que não é. Tem gente que ele faz, depois quando ele faz, ele tenta manter aquilo como, fazer acreditar que aquilo é certo. Quando ele começa a ver que ele não tem saída, ele começa a arrumar uma outra desculpa para aquilo, e quando não tem, só no final, quando não tem mais saída, que ele acaba arrumando uma desculpa pior e normalmente se fazendo desentendido e jogando para outro. Foi exatamente isso que ele fez. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. E eu trouxe Agag e o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. E os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, mas só para sacrificar o Senhor. O Samuel disse o quê? Acaso tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Que sacrifício pode ser maior do que a obediência? Ele não estava eliminando
o sacrifício, nem o holocausto. Ele estava dizendo que obedecer era superior ao sacrifício. Até porque muitas vezes no próprio ato da obediência você já está sacrificando. É verdade ou não é? Às vezes você, para obedecer, você engole coisas que você não quer. Você se submete a coisas que você não quer. Então obedecer é mais. É mais. É muito mais. A obediência é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia como pecado de feitiçaria. Quando uma pessoa age com rebeldia, ele se rebela contra aquilo que Deus falou. Ela traz sobre ela o mesmo pecado que um feiticeiro carrega. Quando ela age com arrogância, a arrogância ou a teimosia é como o mal da idolatria. Porque quando uma pessoa é teimosa e arrogante em manter a sua opinião, é como se ela idolatrasse as suas ideias. Elas vêm em primeiro lugar. Tem mais peso do que as ideias de Deus, a ideia de Deus, a opinião de Deus, a visão de Deus. Quando ele viu que não tinha saída, aí ele caiu. Pequei. Agora ele pecou. Mas até agora mesmo ele tinha feito tudo certo. Estava tudo tranquilo, estava tudo dentro, ele cumpriu com a missão. Quando ele viu que não tinha saída, ele disse, pequei. É que eu tive medo dos soldados. E aí eu os atendi. Quantos que quando não tem mais saída, que foi tomando uma atitude errada atrás da outra. No final, quando ele admite o erro, ele admite assim. Culpando alguém, a culpa não foi dele. É que ele teve medo dos soldados. Ele era o rei, ele é que mandava e ele fez aquilo, a culpa foi dos soldados. Isso aqui não é diferente do Adão, a Eva e a serpente. Adão, você comeu da fruta? A mulher, esse enrosco, esse problema que o Senhor me arrumou, entendeu? Que eu não pedi mulher, se o Senhor não me tivesse dado mulher, eu não tinha comido. Não tinha acontecido isso comigo. Então, o Senhor botou essa tranqueira aqui do meu lado e é isso que acontece. Ó, ela me derrubou. E você, a mulher, a serpente me enganou. A serpente me enganou direitinho. Eu, pobre, inocente, coitada de mim. Acreditei, né? Oh, eu pequei. Mas é porque eu tive medo dos soldados. Tudo isso, todas as ladainhas dele, não mudou o que ele tinha feito. Ele perdeu o reino do mesmo jeito. Porque Deus não vai aceitar as desculpas de ninguém. E muitas pessoas, eu me endividei? Não me endividei, foi minha mulher que endividou. Ela que me endividou. Aí eu fali, foi o fulano, foi uns clientes, não foi má administração minha. Nada que acontece comigo é culpa minha. É culpa do cliente, da minha mulher, do meu marido, é culpa da humanidade, é culpa do capeta, é culpa de todos. Eu sou uma vítima. Eu não faço nada errado, eu faço tudo certo. O Saul é uma dessas pessoas. Que não é capaz de encarar a realidade. Os erros. Suas precipitações. E assim como Saul, tem um monte de gente que ele faz errado, mas ele quer sustentar que ele fez. Não, eu fiz tudo certo. Aí quando ele vê que ele está sendo apertado, eu fiz certo, mas é que eu peguei isso aqui para oferecer ao Senhor. Não, agora não foi nem eu que peguei, foi os soldados que pegaram. Agora já não foi nem os soldados, eu fui quase que obrigado.
Tinha uma espada no meu pescoço. Eu tive tanto medo deles. Não é nada melhor do que uma pessoa ser realista. E ela parar e analisar o que acontece com ela. Por que algumas coisas acontecem com ela? Por que a vida dela está daquele jeito? Isso é inteligente. É porque Deus fala com a pessoa, faça assim, mas ela sempre está fazendo do jeito dela. Deus diz, assim, ele vai lá e dá um jeitinho dele. Ele obedece. Quando obedece, é uma meia obediência. É parcialmente. É só em cima daquilo que ele acha que é fácil, que dá para fazer. Mas naquilo que é conveniente, ele faz vista grossa. Que alimenta a carne dele. Que é o que ele quer ou que ele não quer ceder. E assim, quantos que poderiam, como Saul, ter estabelecido o seu reino, mas ele foi arrancado dele? Porque ele estava sempre cometendo os mesmos erros. Ele estava sempre pensando do jeito dele, fazendo do jeito dele, caindo no mesmo erro, tomando a direção oposta que Deus estava mandando. Deus mandava obedecer, ele ia lá e obedecia do jeito dele. Ou, quando obedecia, era em parte. Nisso sim, nisso não. Nisso sim, nisso não. Diga-se, Jesus não é o Senhor de tudo. Então não é nosso Senhor em nada. Diga, ele pode ser nosso Salvador, mas não ser nosso Senhor e dono. Continue comigo e mais forte. Obediência. Não é obediência de verdade, se não for total. Muitos obedecem parcialmente. Você entende isso? É aquela questão do sacrifício. Eu abro mão disso, mas não abro mão disso. Eu sacrifico nisso. Eu obedeço nisso. Nisso eu não obedeço. Mas todo mundo quer que Deus seja pleno. Pleno. Há muitos anos, uma vez eu fui para pregar num lugar e me passaram o endereço errado. Era uma igreja muito pequenininha, num bairro. E passaram errado. E eu passei só 3 horas procurando o lugar. E aí então, muitos, bispo, por que a senhora não foi? Porque eu expliquei e tal, por que não ia? Aí começou com muita, porque a gente esperou, porque não sei o quê. Eu disse, quer saber? E quando eu espero você na reunião e você não vem? Então é muito fácil. Se você chegar aqui e eu não tiver, moxa, a bispa não está hoje? E quando eu vejo, eu venho, estou aqui, você não está aí? Eu falo a mesma coisa? Então é assim. Quando é com Deus, Deus foi injusto, Deus não fez, Deus não agiu, porque Deus não agiu, porque é isso e aquilo. Quando é comigo, porque é muito difícil. Está achando que é fácil? Não é bem assim. Não é bem assim. Não é assim. Deus queria, Ele trabalhou para que a vida de Saul funcionasse. Ele trabalhou.
Mas Saul não contribuía. Prosperar você, colocar vitórias grandes nas tuas mãos, Deus quer. Mas quanto estamos contribuindo para isso? Quanto? Nós temos feito a nossa parte? Ou já estamos trabalhando para perder até o que temos? Porque Saul tinha acabado de levar Deus corrigi-lo duramente numa situação, a ele fazendo tudo errado de novo. Tudo errado. Se você não administrar direito a tua vida financeira, você vai entrar em dívida mesmo. Se você não organizar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, se você não trabalhar a excelência do seu serviço, não tem como a sua vida deslanchar. Se você não começar a organizar a sua vida como deve, como é que Deus vai poder colocar coisas maiores nas tuas mãos? É melhor obedecer do que sacrificar. Não, eu estou fazendo, toda sexta-feira eu estou no jejum. Eu passo mais de 12 horas. Ah, mas sabe, é o seguinte, né, gente? Se eu não contar uma mentirinha para fechar um negócio, não fecha. Não fecha, ué. Ah, mas eu passo 12 horas de jejum. Mas se eu não contar uma mentirinha no meu trabalho, gente, ó, não tem jeito. Todo mundo erra, você sabe, ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus defeitos. Eu não sou a primeira a mentir para fechar um negócio. Você sabe que se não mentir num negócio, não fecha negócio. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu estou falando, filho. Porque aí você passa 7 jejuns, passa a madrugada sentado nessa cadeira dura, que de vez em quando quebra com alguns, o senhor Arnaldo aqui sabe, tem experiência, pode contar o que é. Compreendeu? E depois você sai e faz o oposto do que Deus manda. Fale a verdade, haja com integridade, seja justo no seu trabalho, nos seus negócios. Aí fora, haja com caráter, o caráter de Deus, represente bem a Deus. Na sua casa tenha uma postura correta, no seu trabalho uma postura correta. Eu poderia dar N exemplos, passaria horas. Não, ó, eu obedeci, eu larguei o que é bom aqui, mas isso aqui é filé, é para Deus. E depois é o seguinte, eu menti aí, eu vim para fechar um negócio, porque eu tenho que dar meu dízimo. É para Deus. Para eu dizimar. Isso é para Deus, tudo que eu faço para Deus. Eu minto para Deus, eu engano é para Deus, eu faço o que eu fizer para Deus. Eu não cumpri tudo que ele mandou, porque é para ele. Ele mandou, mas eu pensei melhor. Não, o senhor não estava com a cabeça boa. Isso aqui ele vai ficar muito mais feliz se eu oferecer essas ovelhas e esse gado aqui para ele em holocausto, em sacrifício. Ele vai ficar mais feliz. Acaso tem o senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Obediência é melhor do que sacrifício. Tem que ter, a obediência vem em primeiro lugar. Aí alguém pode levantar o dedo e dizer assim, mas ninguém consegue isso. Consegue. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua vida e confia. Você só tem uma saída. Quando você faz do teu jeito, é porque você está dizendo, eu não confio no trabalhar de Deus. Eu não confio. Eu acho que se eu não agir ao meu modo, não vai dar certo. E o que Deus falou para Saul? Você não era nada e eu te fiz rei. Se eu te fiz rei, eu não ia cuidar de você em tudo?
Você não era nada, eu já te coloquei onde você está. Você não era nada e eu te coloquei onde você está. Se você confiar, eu vou te colocar muito mais. É isso que não entra na cabeça de muitos. Se Deus tem cuidado de você até agora, Ele não vai continuar cuidando se você agir dentro da vontade dEle? Claro que sim. Claro que sim. Essa é a ideia. Temor, obediência, uma vida organizada em Deus. Porque muitas pessoas não têm uma vida organizada até hoje. Ele vem, ele clama, ele busca, mas chega lá, o escritório dele é desorganizado, a vida profissional dele é desorganizada, a vida pessoal dele está tudo desorganizado. E Deus vem falando sobre organizar a vida, mudar o seu comportamento, ter qualidade no seu trabalho, para que Ele possa te honrar em tudo. No nome de Jesus. Repete comigo: destruir com o pior e deixar o melhor era meia obediência em cima da conveniência. Então é conveniente isso, eu faço. Não é, não. E sabe por quê que Deus está sempre falando conosco sobre organização? Porque eu estou cansada de ver. Gente, vocês não têm noção da quantidade de pessoas ou de histórias que eu tenho para contar ao longo desses anos. Quantas vezes eu peguei gente, aqui mesmo, nesse altar, que tinha já vendido tudo. Ele vendeu a geladeira, ele vendeu a cama, ele estava dormindo num colchonete. Ele não tinha mais o que vender, ele vendeu para poder dar as ofertas. Não, não foi aqui não. Foi aqui não. E a miséria não saía. Tanto sacrifício. E a miséria não saía. Mas por quê, bispa? Eu fui analisando no pouco tempo que se dá e ouvindo a pessoa. Por que que tantas pessoas que só falta vender os filhos para dar a Deus, mas não muda o comportamento, não muda a postura. E aí, a coisa não anda como ela gostaria. E quantos que desanimam e estão decepcionados e chateados? Eu digo a você com toda a convicção. Nós temos que dizimar, nós temos que ofertar, temos que fazer nossos votos, ofertas e sacrifícios, sim. Mas se não tiver comportamento de obediência em Deus, eu digo a você, não faça, porque não vai adiantar, e depois você vai culpar Deus, culpar a igreja, culpar todo mundo. Eu sempre digo. Se a gente não entender como as coisas funcionam, eu já digo a você, você não entendeu, não quer, então não faz, porque não vai adiantar mesmo. Entendimento é tudo. Vida com Deus, não adianta fazer barganha com Deus, negócio com Deus. Eu preciso me dar a Deus, me doar a Deus, obedecer a Deus, chegar onde Deus quer, limpar a minha vida. Esse casal mesmo que eu estou falando, esse casal aqui, que já estava dormindo num colchonete, cotonete foi bom, num colchonete, o Anderson lembra deles, dos perfumes, Anderson. Lembra do casal dos perfumes? Não tinha mais onde ir. Não tinha mais onde ir. E aí, só que já tinham vendido tudo, até o cotonete, como eu disse.
Só que estava vivendo junto, não tinha. Por que vocês não acertam a vida conjugal? Aí isso não precisa. Vender a cama, a geladeira, mas acertar a vida conjugal não precisa. Entende ou não? É que é mais fácil para alguns vender a cama e a geladeira do que acertar um monte de coisas que estão erradas no comportamento. É muito mais fácil, todo mundo sabe disso. É muito mais fácil você ir lá e se desfazer de uma coisa como essa. Aí eu dou meu carro, mas eu não abro mão desse meu ódio, desse meu orgulho, dessa minha vida promíscua, desse meu vício. Eu tive aqui mesmo um senhor que deu um carro para a igreja, um Santana, e nunca parou com a sua vida promíscua. E de tanto ouvir que ele tinha que parar, ele saiu da igreja. Dar o carro foi mais fácil do que parar com o sexo ilícito, com a promiscuidade dele. E ele preferiu abandonar, sair, porque ele decidiu que ele não ia parar. E não ia parar. E a primeira coisa que foi dita para ele: se o senhor não mudar, isso não adianta nada. Isso não adianta nada. Não, mas é minha fé, porque é minha fé. Pois é, mas o senhor está ciente. Se não mudar, isso não adianta nada. Porque para te falar a verdade, para falar a verdade para você, o que mais me importa, eu preciso de dízimo, de oferta, para que a obra, o programa seja pago, o aluguel seja pago. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a sua mudança é primordial, porque se você mudar, você chega onde Deus quer, Deus vai te prosperar, vai te abençoar, tua vida vai ser estabelecida, e aí sim, você vai ser uma bênção para o reino. Uma bênção para o reino. Uma bênção para o reino. Várias vezes pessoas quiseram doar para a igreja coisas, e eu disse não. Quantas vezes você já disse não antes para pessoas? Não vamos receber isso. Quando eu falo coisas, eu estou falando de terreno, eu estou falando de carro, eu estou falando de coisas. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai ser um problema. A pessoa não, ela quer barganhar com Deus. Será que me entende? E a minha visão do evangelho não é essa. Eu não estou aqui para ficar rico ou deixar a igreja rica. Eu quero ganhar almas. Só isso. Senão eu volto a trabalhar, porque eu sempre trabalhei direito. Se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer ela bem feita. Se não for para eu fazer o que eu estou fazendo bem feito, eu vou fazer outra coisa. E acabou. A minha visão do evangelho é que Deus é poderoso para prosperar, enriquecer, colocar você numa posição de honra, mas o que Deus quer acima de tudo é sua alma. O que Deus visa é a salvação da sua alma. Ele quer te dar uma casa bacana, mobiliada. Ele quer que você durma numa boa cama, numa king maravilhosa. Você coma bem, vá num restaurante quantas vezes quiser, vista muito bem, faça suas viagens, que eu tenho tantas pessoas que anualmente vai para o exterior, vai para a Europa, vive viajando, desfrutando da vida e da família, e ganham dinheiro, mas é o seguinte: a prioridade é Deus. A prioridade é Deus. A prioridade é o evangelismo, é obedecer a Deus, é fugir da aparência do mal. Então, Deus honra mesmo. Mas primeiro é a pessoa. É a pessoa. Então, o Saul obedeceu no que era conveniente. Isso aqui não é o conveniente, não vou obedecer. Repete comigo: só existe um meio certo. O jeito de Deus. Diga: tudo ou nada. De novo: tudo ou nada.
Podemos dizer que fazer, obedecer, alguma situação é muito difícil. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos dá graça. Ele nos dá graça para obedecer, para chegar onde Ele quer, para que Ele possa nos abençoar. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer te abençoar. Pegue o seu projeto de conquista e coloque no seu coração.